E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é Guto Thomas trazendo mais um vídeo de Unity 3D. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, só vou dar alguns recados aqui. Ah, no... Na página principal do canal vocês podem acessar o meu Facebook, o Facebook da página, onde vocês podem ter os vídeos postados um pouco mais cedo do que o normal aqui no YouTube. E também vocês podem ver o conteúdo do meu DVD que está disponível no site da 3D1. Então, só dois recados que eu sempre esqueço de falar, então curtam aí a página do Facebook e se tiverem interesse, deem uma olhada aí no meu DVD que está à venda pelo site da 3D1. E no vídeo de hoje, vamos abrir a Unity aqui, que é importante. No vídeo de hoje nós vamos construir o script que vai permitir que a gente posicione construções no nosso cenário. E a construção vai ser, claro, a construção que a gente escolheu aqui. Então a gente vai clicar em algum desses itens e a gente vai escolher uma construção. Ok, provavelmente a gente vai ter que fazer algumas alterações na parte de seleção de personagens, porque vocês podem ver que quando a gente seleciona um personagem, a gente deseleciona o atual, possivelmente. Então, quando a gente for clicar aqui em uma dessas opções, a gente vai desselecionar esse personagem, o que é um problema chato. Então, o que a gente vai fazer por agora é criar o script que vai posicionar as construções. Então, vamos vir aqui na nossa pasta Assets, Scripts, e vou criar um novo script C#. O nome dele pode ser Building Placer, posicionador de construções. E esse script vai ser relativamente simples. Ele vai ser chamado a partir da nossa construção, a partir da nossa unidade que está querendo construir. A gente desenvolveu a função onGui na última aula e a gente fez um loop para exibir as construções disponíveis. Então, quando a gente clicar em alguma dessas construções, nós vamos de alguma forma ativar esse script aqui, o Building Placer, e a gente vai então posicionar a nossa construção. A função update vai ficar, porque a gente precisa dessa função para auxiliar a gente na hora de posicionar as construções. Então, o que acontece aqui é que nós vamos precisar de um GameObject, que é a construção que a gente está posicionando nesse momento. Pode ser privado, só essa classe vai ter acesso a esse objeto. E eu vou chamar de Building. E um private ID, um inteiro privado chamado de Building ID. Então, o GameObject referente à construção e um inteiro referente ao ID dessa construção. Esse ID ele precisa ser carregado por todas as etapas da construção, porque na hora da construção estar pronta mesmo, ela precisa saber o que ela é. Ela não vai ter uma crise existencial ali, não vai saber o que ela é e vai estar lá só para bonito. Ela precisa ter uma função. Então, para isso, a gente vai carregar essa ID em todas as classes que estão envolvidas no processo de construir um novo prédio, uma nova casa, sei lá, alguma coisa assim. Então, para isso que a gente tem que ter uma, uma referência para a ID dessa construção. Nós precisamos ter uma... Bom, essas variáveis, elas podem ser, eu acho que estáticas, porque eu não vou ter várias instâncias dessa classe. Essa classe é uma classe de instância única. Então, fazendo com que essas variáveis sejam estáticas, eu posso criar um método estático e acessar essas variáveis. Então, eu vou criar esse método estático e público, não vai retornar nada, e eu vou chamar de create. Isso aqui é mais ou menos como um construtor. Ele vai inicializar o posicionamento de uma nova construção.
esse método vai ser chamado quando a gente clicar na construção que a gente quer posicionar. Então, para criar essa construção, nós vamos precisar passar alguns argumentos. E, na verdade, o principal argumento que a gente precisa passar é um inteiro, que é a ID dessa construção. Porque o objeto referente a essa construção, os objetos a gente vai colocar todos eles na pasta Resources, que é para a gente poder carregar eles em game. E esses objetos, a gente vai ter o caminho desses objetos dentro do nosso arquivo XML em um futuro não tão distante. Então a única coisa que a gente precisa passar como parâmetro é a ID, porque a partir dessa ID a gente pode buscar todas as informações referentes a essa ID, usando a nossa classe EntitiesHolder. A gente ainda não tem um método para isso, mas a gente vai ter. Então a única coisa que a gente precisa é da ID. Então a minha Building ID vai receber o parâmetro ID que eu estou passando. E eu vou também ter um método privado estático, ou pode ser até público estático, que vai se chamar DestroyCurrent. Para que serve esse método? Esse método serve para destruir alguma construção atual que possivelmente esteja sendo posicionada. Então, esse método pode ser chamado quando o usuário pressionar ESC. Quando está posicionando uma construção, pressiona ESC e essa construção some. Então, esse método pode ser chamado nesse caso, ou então quando o usuário decidiu posicionar outra construção, eu não sei. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para destruir essa construção aqui é verificar se ela é diferente de nulo. Porque se essa construção for nulo, quer dizer que não tem nada instanciado. Então, se esse meu GameObject for diferente de nulo, quer dizer que de fato tem algum objeto instanciado. E o que eu vou fazer é destruir esse objeto com o método destroy. E eu vou setar a minha instância building para nulo. E aqui no método create, eu vou destruir essa minha construção atual. O próximo passo, então, é instanciar uma nova construção. Já que eu destruí a atual, eu vou precisar instanciar uma nova. Vou fazer isso também em um outro método. Esse pode ser privado, porque só essa classe pode instanciar novas construções. Instantiate new building. O parâmetro que eu preciso passar para instanciar uma nova construção é uma string que é o caminho para essa construção. E aqui dentro o que acontece é que eu vou buscar a construção disponível no caminho passado como parâmetro. Só que isso não vai acontecer agora, porque eu não tenho nenhuma construção e eu não vou definir isso nessa aula. Então aqui basicamente eu vou criar uma caixa e vou instanciar como sendo essa minha building. Então a building vai receber o método GameObject.createPrimitive. E aqui, como parâmetro, eu vou passar qual a primitiva que eu quero instanciar através de um enumerador. Eu vou passar um cubo, então primitiveType.cube. Isso aqui é parecido com o método instantiate, e aí, como parâmetro, tu passa um cubo, um GameObject cubo, só que essa função aqui vocês podem ver que ela retorna um GameObject, então através dela eu vou instanciar um objeto também. O que vocês podem fazer agora também eu acho que é só isso. Não precisa mudar a posição dessa construção, porque na função update, sempre que uma construção estiver sendo posicionada, a posição vai ser atualizada através de um raycast. Então é basicamente isso. E aqui na função create eu vou
instanciar uma nova construção, instantiate new building, e o caminho pode ser uma string vazia, string.empty, também conhecido como isso, só que passar string.empty é mais bonito, então vou até comentar aqui, incompleto. Isso aqui está incompleto porque aqui a gente vai precisar passar o caminho para essa construção e aqui também está incompleto. Mas por hora, por motivo de teste, a gente vai testar com um cubo. Eu vou também criar uma propriedade que vai retornar verdadeiro quando eu estiver posicionando uma construção. Eu sei quando eu estou posicionando uma construção, porque nesse caso, essa variável building é diferente de nulo. Então eu vou criar essa propriedade estática, ela retorna uma bool, verdadeiro ou falso, e eu vou chamar de isPlacing, está posicionando. E o get dessa propriedade vai retornar verdadeiro quando a minha construção for igual ou for diferente de nulo. Essa propriedade não vai ter um set porque ela é somente leitura. Então, pensem comigo agora. Quando a construção for diferente de nulo, quer dizer que eu estou posicionando um objeto. Então, a minha propriedade isPlacing vai retornar true. Se a minha building for igual a nulo, quer dizer que eu não estou posicionando nenhuma construção. Então, o isPlacing vai retornar falso. Esse método vai ser útil para a gente usar aqui na função update. Claro que outra classe pode usar essa propriedade aqui, não tem problema, porque ela é pública e estática. Mas na função update a gente vai usar ela por hora para ver quando a gente precisa lançar o raycast. If isPlacing for verdadeiro, agora o que acontece é que a gente vai criar um raio que vai partir da posição atual do mouse e vai penetrar o mundo 3D e vai eventualmente bater em algum ponto do nosso cenário. Para criar isso, eu tenho o vídeo da série de Minecraft, o vídeo número 3, ele explica um pouco mais de raycast com mais detalhes. Então, dei uma passada lá. Eu vou ver se eu deixo um link aqui que direciona exatamente para a parte onde eu falo de raycast. Então, vão para essa parte que eu explico bem melhor. Eu só não vou duplicar a explicação aqui porque eu já expliquei de uma forma bem consistente naquela aula. Então, essa função vai retornar um ray, eu vou chamar de R. E esse raio eu vou buscar através de um método. Camera. Camera é a classe da nossa câmera. E essa classe tem uma propriedade chamada main, que retorna a câmera que está em uso nesse momento. Na verdade, ela retorna a primeira câmera encontrada com a tag main camera. Se vocês vierem aqui na nossa câmera, vocês podem ver que ela tem a tag main camera. Então, esse atributo main, essa propriedade main, retorna a primeira câmera que ele achar com essa tag aqui. No nosso caso só tem uma câmera, então provavelmente essa câmera vai ser retornada. E eu vou usar um método screenPointToRay, ou seja, através de um ponto na tela, eu vou criar um raio que vai seguir na mesma direção que a câmera está apontando. E o ponto que eu quero projetar no meu mundo 3D é input.mousePosition, ou seja, não, mouse present, não sei nem o que faz isso aí. Mouse position é a posição do mouse no momento que eu estou lançando o raio. Então, a posição do mouse vai ser projetada no mundo 3D e, eventualmente, eu vou atingir algum ponto com esse raio. Só que eu preciso de alguma classe, alguma estrutura que armazene as informações do ponto que eu atingi ou do objeto que eu atingi. Essa estrutura se chama raycast_hit, que é o objeto ou as posições referentes ao local onde eu atingi com esse raio. Eu vou chamar de hit. Eu não preciso inicializar isso aqui. Então, essa variável hit vai ser nula quando o meu raio não estiver atingindo nada. Como a função raycast retorna uma bool, quer dizer,
quando o meu raio está colidindo com algum objeto no mundo 3D, ela retorna verdadeiro, eu posso usar um if para definir quando eu quero atualizar a posição da minha construção. Então, if physics.raycast. Agora a gente vai usar o overload. Deixa eu achar. Esse aqui. Ele pede uma origem, uma direção e um heat_info. A nossa origem está dentro da estrutura array. Então é r.origin. A nossa direção também, r.direction. E o nosso heat_info é o heat. Só que a gente precisa atribuir a keyword out antes de passar a variável heat para ela ser passada como referência e não como valor. Então, dentro da função raycast, todas as alterações que forem feitas para essa variável heat vão ser refletidas nessa instância aqui. Dessa forma, essa função retorna só um valor, que é uma bool. Mas dessa forma é como se ela pudesse retornar mais de um valor, porque ela vai estar alterando uma variável fora desse método, e eu posso ter acesso às informações que foram alteradas através dessa variável heat. Então, dentro dessa estrutura, eu vou pegar o ponto atual que está sendo atingido no nosso mundo por esse raio, e eu vou atribuir como posição da minha construção que está sendo instanciada. Building.transform.position recebe hit.point. Hit.point é a posição no mundo que está sendo afetada por esse raio 3D. E eu acho que é isso. Eu só vou explicitamente inicializar essa variável com null. E eu acho que seja isso. Agora então na função não, na nossa classe mobile unit, aqui nós temos o nosso método onGui, que desenha as possibilidades de construção que nós temos. E agora, o que eu posso fazer? A modificação que a gente vai fazer agora é botar um if aqui, e em vez de uma box, a gente vai desenhar um botão. Então, quando eu clicar nesse botão, eu na verdade vou estar me encaminhando para uma nova construção. Então, eu vou acessar o método place ou create da nossa classe buildingPlacer, create. Veja que a gente pede uma id, e a id está aqui nessa variável current. Então, basicamente isso que a gente precisa fazer. O problema é que quando a gente clica, a gente automaticamente deseleciona essa unidade. Então, é difícil desse método realmente ser executado. A gente só vai testar ele agora. Lembrem-se que essa nossa classe buildingPlacer precisa estar anexada a algum objeto, porque ela deriva de monoBehavior. Então eu vou criar um novo objeto vazio. Eu vou chamar de buildingPlacer e eu vou anexar essa variável aqui. Não tem nenhum valor para a gente dar para ela, então isso é bom. É bom quando a gente não precisa inicializar nada, porque se a gente deletar esse script e adicionar ele de novo, é só adicionar, não tem que setar nenhum valor. Se eu clicar, vocês podem ver que nada acontece, porque no momento que eu estou clicando aqui, eu estou desselecionando essa unidade. Então, eu não tenho certeza se isso vai funcionar, mas a gente vai abrir o nosso Unity Controller, que está aqui, que é o script que controla isso aí. E a gente vai desselecionar as unidades, ou mexer nas unidades, só se a posição inicial e a posição final forem diferentes uma da outra. Então, o que eu vou fazer aqui é se a minha... Ou até uma distância mínima. Vamos primeiro testar com elas sendo iguais. Se a minha posição final for igual à posição inicial, eu vou retornar. Eu não vou fazer nada, eu não vou desselecionar a unidade nem selecionar outra. Só vou retornar dessa função.
Vamos testar isso agora. Selecionei, cliquei e agora está funcionando, porque a gente está criando. No momento que a gente clicou ali, como a posição final e inicial eram iguais, eu não arrastei o mouse e não criei uma nova posição final. Esse objeto não foi desselecionado, então eu consegui chamar aquele método buildingplacer.create. O problema que está acontecendo aqui é que o próximo raio do próximo frame está sendo projetado nesse próprio objeto, porque ele tem um box collider, ele recebe colisões. Então, cada novo raio que eu tô atirando em direção ao mundo 3D está sendo projetado e está acertando esse objeto. Então, a posição desse objeto é meio que somada e acaba chegando perto da tela. Então, a alternativa para isso é colocar esse objeto em um outro layer. Vejam que quando eu movo rápido, esse efeito meio que desaparece, mas se eu deixo parado, ele fica vindo em direção à tela. Então, o que eu posso fazer é desabilitar o colisor desse objeto. Ele está sendo instanciado com um colisor, vocês podem ver aqui. Ele tem um colisor, então quando eu desabilito, ele não fica mais projetando em direção à tela. Ou então o que eu faço é colocar ele no layer Ignore Raycast. Eu posso até habilitar o colisor, vocês podem ver que nada acontece. O mais fácil é destruir o colisor, porque para alterar layer eu preciso digitar uma string, então eu prefiro destruir o colisor, é mais fácil, ou até desabilitar ele. Então nesse método create primitive, eu vou acessar essa minha construção que eu acabei de criar, vou pegar um componente dessa construção, o componente se chama Box Collider, e eu vou acessar a propriedade enable dele e setar para false. Voltando aqui para Unity, vamos reiniciar isso aqui. E agora sim a gente consegue posicionar o nosso objeto. Quando a gente clica em uma outra construção, ela não fica atualizando ou não fica instanciando vários objetos, é sempre a mesma. O que a gente pode fazer também, eu acho que ficaria legal, é quando eu estiver posicionando um objeto, se eu pressionar a tecla ESC, eu destruo esse objeto. Então essa pode ser uma ideia interessante. Vamos até testar isso aqui. If input.getKeyUp keycode.escape. Se eu pressionei a tecla ESC, se eu soltei a tecla ESC, essa minha função vai retornar verdadeiro. Eu vou entrar nesse if e eu vou chamar o método destroyCurrent, que é o método dessa classe aqui, que vai destruir essa construção. Voltar aqui, reiniciar o nosso projeto. Ok, vou pressionar ESC e a minha construção foi eliminada. Eu não sei se a melhor posição para essa linha de código é dentro dessa classe. Por hora a gente pode deixar, mas eu acho que no fim o melhor é nós temos uma máquina de estados que controla qual a decisão atual do jogador, se ele está posicionando uma construção, se ele está movendo um personagem, e a partir disso a gente pega os inputs e decide o que vai fazer com eles. Por enquanto, como está mais simples, nós temos poucos scripts, nós podemos deixar desse jeito. Vejam também que quando a gente clica, o objeto não é posicionado. Tem uns bugs também, eu posso selecionar unidades posicionando um objeto, isso não deveria acontecer. Então, na próxima aula a gente vai fazer o ato de posicionar o objeto e ele virar, por exemplo, uma fonte de recursos. Então a gente vai poder ver, espero que a gente possa ver,
em ação. A gente, por exemplo, vai colocar uma fonte de recursos e vai colocar o aldeão para ir catar um tal recurso e ele vai entregar nessa fonte que a gente acabou de criar. Para isso, a gente vai fazer uma coisa bem esperta, que a gente vai colocar atributos nesse nosso XML. Vão se acostumando a mexer com XML, porque é incrível o que a gente pode fazer com isso. Nesse XML, a gente vai ter, por exemplo, deixa eu até abrir ele para explicar melhor. Nós vamos ter uma nova tag que vai se chamar, por exemplo, script. E o conteúdo dessa tag vai ser o nome do script que vai ser anexado a essa construção quando ela estiver pronta. Então, por exemplo, o nome do script pode ser resource root. Para quem lembra, esse script ele está contido em uma fonte de recurso. Aliás, exatamente. Esse script está contido em uma fonte de recursos. Então eu acabei falando do script errado. O script que a gente poderia colocar é um script. Ué, eu deletei ou o quê? Eu acho que eu deletei, deixa eu ver. Eu acho que acabou sendo deletado, mas na aula que a gente criou a fonte de recursos, nós tínhamos um lugar para onde o aldeão levava. Era um centro de coleta. Eu deletei esse script ou o quê? Possivelmente, ou então ele está em um outro lugar. De qualquer forma, ele chamava Resource Receiver. Então a gente vai colocar esse script, o script com esse nome, a gente vai anexar como componente para a construção. Só que esse Resource Receiver, ele tem um argumento que é um enumerador que define qual recurso essa construção recebe. Então a gente vai passar em forma de argumentos aqui, por exemplo, se essa construção recebe madeira, a gente vai passar o argumento wood. E a gente vai fazer uma espécie de decodificador para esses argumentos. Então, isso vai ficar para a próxima aula, só estou dando uma palhinha do que vai acontecer. Eu vou precisar recriar esses scripts, eu acabei deletando eles de algum jeito, sem querer. E para essa aula é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um joinha aí, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos e postem um comentário se tiver alguma dúvida ou se vocês quiserem uma explicação extra em algo. E para essa aula é isso. Um abração e até a próxima.